Olá, que bom é estarmos de volta com você com a lição de número 5, cujo título é Vivendo para Deus. Nesta sessão, que começa no capítulo 3, a partir do verso 8 até o final, e depois continua no capítulo 4 da primeira epístola de Pedro, a partir do verso 1, nós temos dois tipos de colocação do apóstolo Pedro, melhor dizendo, sobre como devem viver os cristãos, como deve ser o modo de vida dos cristãos. Então, didaticamente, nós podemos colocar a lição desta semana em duas grandes partes, ou dois grandes blocos. Primeiro, o que deve caracterizar a vida de um cristão. Segundo, o que não deve caracterizar a vida do cristão, ou seja, coisas para fazer e coisas para não fazer. E ele começa no verso 8, capítulo 3, verso 8, o primeiro bloco, da seguinte maneira, ele diz assim: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Num só verso, ele faz um resumo das qualidades dos que vivem com Deus. Então, o primeiro bloco da lição é qualidades dos que vivem com Deus. E dentro desse bloco, algumas coisas se sobressaem. Primeira, verso 8, unidade. Ele usa a expressão de um mesmo sentimento. Notem, ele não está falando de uniformidade, mas ele diz que todos nós devemos ter um mesmo sentimento de unidade no corpo de Cristo, para que o mundo possa ver que nós nos amamos uns aos outros e que nós, de fato, vivemos o Evangelho. Então, a primeira palavra é a palavra unidade. A segunda palavra, ou a segunda qualidade dos que vivem com Deus, é a palavra compaixão. Isso significa que quando um cristão sofre, todos os outros cristãos sofrem com ele. Ou seja, nos afeta. Quando um cristão se alegra, os demais se alegram com ele. Ou seja, ele está falando aqui de uma compaixão que nos permite ver a perspectiva do outro. Um passo importante dentro da unidade. Ou seja, todos nós manifestamos nosso interesse bom na causa, no problema, na dificuldade que o nosso irmão tem. E isto vai corroborar, então, para que ele fale da terceira qualidade de um cristão, de como os cristãos vivem, que é justamente o amor. Ele fala do amor fraternal. E ele une o amor com a humildade. Ou seja, ele está dizendo aquilo que nós todos conhecemos dentro das Escrituras, que o resumo da vida cristã é o amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, nessas poucas palavras do verso 8, o apóstolo Pedro está aqui enfatizando qualidades caras ao cristianismo. Unidade, amor e compaixão, seguidas, logicamente, por humildade. E ele também fala, ainda na continuação do capítulo 3, sobre o batismo. Então ele faz uma analogia entre o sofrimento de Cristo por nós, possibilitando nossa salvação, e o batismo. Ele está dizendo que quando nós somos batizados, nós demonstramos publicamente a nossa fé e a nossa aceitação desta salvação em Jesus Cristo. Por meio do batismo, o cristão participa do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus. Ele escolhe, no tempo que lhe resta, não mais viver para satisfazer as suas necessidades ou seus desejos humanos, os maus desejos humanos, mas agora ele vive para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4, verso 2. Ou seja, o que temos aqui nessa primeira sessão são as qualidades de um cristão batizado, que vive em amor, em unidade, em compaixão. Agora, virando um pouco a situação, ele adverte, então, de coisas que os cristãos não devem participar ou de pecados que devem ser eliminados da vida do cristão. Na primeira sessão são qualidades, na segunda sessão são pecados evitáveis. Primeiro deles, capítulo 3, verso 10, ele diz: o cristão não deve dar lugar à língua maldosa. Todos nós sabemos o que quer dizer isto, falar mal dos outros, não é?
Isso é inclusive condenado dentro dos 10 mandamentos, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Segundo ponto que ele enfatiza, está no capítulo 4, verso 3, libertinagem e sensualidade, ou imoralidade. Não é? Todos nós sabemos que o sexo foi algo criado por Deus. Então dizer que sexo é pecado é um pecado. Porque, na verdade, o sexo foi criado por Deus para a alegria, para o prazer do ser humano e para a procriação. Todas essas coisas juntas. No entanto, ele deve obedecer limites. A palavra de Deus, por exemplo, fala em Hebreus 13, versículo 4, que o matrimônio é algo santo, não é? O leito sem mácula. Isso quer dizer que a vida sexual deve estar restrita ao casamento, à união, segundo Gênesis 2, 24. Não é? Deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Ou seja, dentro do padrão de Deus, o sexo pode ser exercido, deve ser exercido. Mas Pedro aqui está condenando, porque na sua época havia na igreja um movimento que mostrava que certas libertinagens, liberdades, deveriam ser aceitas já naquele tempo. Imagina o que ele falaria em nossos dias. Outra coisa que o apóstolo fala, no capítulo 4, no verso 3, especialmente na última parte, ele fala de coisas que cristãos não devem fazer. Bebedeiras, orgias e farras. Ele está falando de pessoas que estavam usando álcool de forma a produzirem orgias, farras, bebedeiras, coisas que o mundo naquela época fazia e ainda hoje faz. Mas isso não é próprio de um cristão. Então, eu terminaria a lição desta semana fazendo uma pergunta. Você tem 2 blocos. Um bloco é coisas que os cristãos devem cultivar: unidade, amor, compaixão, humildade. E todos devem honrar o batismo e a união que eles têm com Cristo, e coisas a evitar, que são bebedeiras, orgias, farras, sexo imoral, língua maldosa e outras coisas mais. Então eu terminaria fazendo uma pergunta bem simples para a minha unidade. Uma pergunta direta também, não é? Seria permitido, já que nós falamos em determinado momento aqui de bebedeira, para mexer um pouquinho com os alunos, para fazer com que eles participem, e também para alertar para alguma realidade local, seria permitido a um cristão beber socialmente? O que é beber socialmente? É beber um pouquinho, beber numa festinha, num encontro social, às vezes de família, Natal, Ano Novo, coisa parecida. O que você acha disso? Pergunta ao aluno. Isso está de acordo com a Bíblia? Como é que nós devemos lidar com essa situação? E você vai se surpreender que esta é uma situação real em muitos lugares. Já há cristãos que estão por aí defendendo um estilo de beber socialmente. Isto é permitido, isso não é permitido, é logicamente que a palavra de Deus não abona isto, o sistema cristão é abstêmio. Então é algo para a gente discutir um pouquinho e pensar um pouquinho aqui na lição dessa semana. Que Deus te abençoe, uma boa lição para você e para a sua unidade, e a gente se encontra na semana que vem.